Boa tarde para você, para todo mundo que está on com a gente. Crise ainda não, é começo de temporada, então óbvio que os resultados são adversos, o planejamento mudou do que era o inicial da diretoria, da comissão do Flamengo, mas não é crise, é só um sinal de alerta ligado, porque são 3 derrotas seguidas. No domingo perdeu o título da Supercopa, mas agora é bola para frente porque já tem Inter amanhã no Maracanã. Claro que não é usual, né? Nas últimas 7 temporadas, o Flamengo chegou à final do Campeonato Carioca e conquistou 5 títulos. Poderia ganhar o 40º título em 2026, então muita coisa estava em jogo. Só que o Flamengo teve uma temporada diferente do pessoal no ano passado, dos outros clubes. Foi até o dia 18 de dezembro disputando a Copa Interclubes, teve uma semana a mais de férias, então voltou só no dia 12 de janeiro na pré-temporada, para começar uma pré-temporada. E o Sub-20 começou o Campeonato Carioca. Não foi o resultado que se esperava, né? O Sub-20 não conseguiu vencer nenhuma partida das 3 que disputou. Foram 2 derrotas e um empate. Por isso, a Cavalaria foi convocada e voltou antes do planejado, já na partida contra o Vasco. Começou vencendo, muita gente naquela partida falou: olha, o Flamengo parece que nem terminou, nem teve férias, né? Já continuou o ano bem, jogando bem, mas foi uma coisa pontual, porque depois contra o Fluminense, contra o São Paulo e contra o Corinthians foram 3 derrotas seguidas. O técnico Felipe Luiz está dizendo que o time vem jogando bem, obviamente não está na melhor forma física, obviamente não está na melhor forma que poderia estar jogando, mas vem jogando bem. Até eu estava conversando hoje mais cedo, Vini, com a Ju Travalha, editora do Taon, e ela me perguntou como é que tá o clima por aí, o que o flamenguista tá achando desse começo de temporada. Então eu fiz o dever de mandar uma mensagem para um dos caras mais flamenguistas que eu conheço e perguntar: e aí, sinal de alerta ligado? Ele falou: não, tá tranquilo, relaxa, posso apostar que em março a Cavalaria tá aí. Eu falei: pô, mas fevereiro já tem Recopa Sul-Americana, dia 19, o Flamengo vai enfrentar o Lanús. E aí? Ele falou: não, isso daí também é nosso, pode ficar tranquila, são 2 jogos, o primeiro na Argentina, o segundo no Maracanã, e a gente vai conseguir a Recopa Sul-Americana, o próximo título da temporada. Então, por enquanto, o clima é tranquilo, mas obviamente amanhã tem jogo importantíssimo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde o Flamengo vai fazer o último treino antes dessa partida. Para amanhã o Jorginho está suspenso porque ele levou o cartão vermelho depois do apito final contra o São Paulo, então é um desfalque importante para o meio de campo. Também aí o Carrascal, ele vai para o jogo, tá? Muita gente está se perguntando, ele foi expulso na Supercopa, é uma competição organizada pela CBF, ele vai poder ir para o jogo? Vai sim, são competições diferentes, então Carrascal está liberado, não está suspenso, vai para a partida de amanhã contra o Inter. Uma dúvida é o Luiz Araújo. Ele teve dores musculares nesse começo de temporada, ficou fora da partida contra o São Paulo, não viajou lá para São Paulo, foi para a Supercopa, mas não chegou a entrar, ficou no banco de reservas. Ele ainda sente essas dores musculares, então vai precisar ser reavaliado no treino de hoje para a gente saber se ele vai para o jogo ou não. O técnico Felipe Luiz já disse: a pré-temporada acabou, agora é para valer. Os jogadores não estão na melhor forma física, mas precisam chegar nela o quanto antes. O Paquetá estava jogando na Europa meio de temporada, mas ficou cerca de 4 semanas sem jogar. Então também está recuperando a forma física. Vai para o jogo amanhã, a gente ainda não sabe se no banco ou no time titular, mas deve ter um controle de minutagem. Vini, volto com você. Valeu, Duda Dal Ponte, passando a limpo o noticiário do Flamengo. Eu concordo contigo, tá, Duda? É isso, nação, as informações do Flamengo, o pessoal aí trazendo atualizações do Mengão. O Flamengo um pouco pressionado, digamos assim, né, porque perdeu a final da Supercopa. No Campeonato Carioca a situação também não é das melhores e o torcedor já começa a chiar ali um pouco, já começa a cornetar, mas eu não vejo motivo, né, para tanta cobrança assim. É claro que o torcedor quer sempre o Flamengo vencendo, ainda mais finais, mas eu acredito que as coisas vão entrar nos trilhos aí novamente. Esse time vai jogar um bom futebol, o torcedor ter um pouco mais de calma, mais de paciência. E amanhã tem esse jogo contra o Internacional, essa partida que é às 19 horas, jogo no Maracanã. O Flamengo estreou perdendo no Brasileiro, perdeu de virada para o São Paulo, e tem essa partida amanhã em casa para já dar uma resposta para o torcedor. Nada melhor, né, do que vencer uma partida em casa e vencer jogando bem, né? É isso que o torcedor espera do Flamengo. Uma informação aqui sobre Marcos Leonardo, já foi especulado do Flamengo nessa temporada, essa janela. Ele que estava praticamente tudo certo para jogar pelo Atlético de Madrid, mas o negócio não deu certo.
Após o negócio com o Atlético de Madrid melar, Marcos Leonardo vira a opção aí da diretoria do Flamengo. Uma coisa que eu vi a torcida cobrando, né, em relação ao Pedro, falando que ele é um atacante ali muito paradão, né, não cria ali muito perigo, muito parado ali, fica esperando a bola chegar, não se movimenta. E muita gente também falando que a bola não chega no Pedro, né? Mas aqui a informação, né, de que o Flamengo, o Marcos Leonardo, né, vira opção no Flamengo. Seria uma boa opção aí para o Flamengo e até mesmo um concorrente para o Pedro, né? O Pedro não tem um concorrente assim como tinha o Gabigol lá na época. Não tem um concorrente ali para ele. Tem outras opções ali para o Felipe Luiz, mas não que faça aí a mesma função, né, do Pedro, que com as mesmas características dele. Após não conseguir se transferir para o Atlético de Madrid, Marcos Leonardo se tornou aí um dos alvos do Flamengo para esta janela. O atacante esteve muito próximo, né, de ir para o clube espanhol. O Al Hilal manteve o jogador no mercado de transferência e ainda está aberta a negociar a sua saída nesta janela. Ciente disso, os dirigentes do Flamengo passaram a considerar sua contratação. O clube quer um jogador para disputar posição com o Pedro e espera conseguir um acordo com o atleta neste primeiro semestre de 2026. É informação aí, né, de que o Flamengo está de olho ali no Marcos Leonardo. O jogador virou opção na diretoria após a negociação com o Atlético de Madrid fracassarem. A direção do Flamengo está desesperada aí para contratar um novo centroavante. Não acredito assim, está tão desesperada, né, a diretoria do Flamengo. O Pedro é um ótimo jogador, mas seria muito bom ter uma outra opção ali no banco ali para o Felipe Luiz. O Marcos Leonardo é um ótimo jogador e brigaria até por uma vaga nesse time titular aí do Flamengo. Uma notícia aqui em relação a um ex-treinador do Flamengo. Sempre que sai alguma notícia sobre o Jorge Jesus, né, vira assunto também aqui no Brasil. O Jorge Jesus, que pode estar de saída lá do Al Hilal, né, do Al Nassr. Ele treinou Al Hilal, agora atualmente está no Al Nassr. De acordo com o jornal, né, Jorge Jesus não deverá renovar o contrato com o Al Nassr ao final da temporada. Muitos flamenguistas aí já com essa notícia, muita gente já começa ali a falar de Jorge Jesus. Ele fez um bom trabalho, mas a verdade é que o Felipe Luiz também vem fazendo um bom trabalho aí no Flamengo. Eu trouxe essa informação, né, porque assim que sai notícias sobre o Jorge Jesus, a nação começa ali a comentar nas redes sociais, começa ali a falar sobre o Jorge Jesus. Ele pode estar de saída aí do Al Nassr no final da temporada e ele pode não renovar o seu contrato. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.